Olá, estudantes da Rede Municipal do Paulista. Como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de língua portuguesa, vamos ter um pouco da nossa recomposição da aprendizagem para a turma do terceiro ano. E na aula de hoje, vamos aprender um pouco sobre sílaba tônica. O que será que é sílaba tônica? Você já ouviu falar, já viu essa palavra? Já fez algum exercício sobre esse tema? Se você já fez, você vai aproveitar essa aula para revisar esse conteúdo. E se você nunca viu essa tal de sílaba tônica, você vai aprender na aula de hoje o que é que ela significa, tá bom? Mas antes disso, vamos relembrar nosso último desafio? Na nossa última aula, a gente aprendeu um pouco sobre a finalidade de cada texto. Vimos que tem gênero, textual que é conto, tem entrevista, história em quadrinho, existem diversos gêneros. E eu deixei essa imagem para que você analisasse para que serve esse texto. Temos aqui uma receita de bolo de cenoura. Quando uma pessoa quer preparar algum alimento e observa a receita, ela vai servir para quê? Para instruir, né? Instruir, para orientar quais ingredientes você vai utilizar, a quantidade de cada ingrediente, quanto tempo aquela comida vai ficar lá no forno. Então, o gênero textual receita vai servir para instruir, tá certo? Agora vamos para a nossa aula de hoje. Sílaba tônica, o que é? Será que todas as palavras têm sílaba tônica? Será que é muito difícil de identificar em cada palavra qual é a sílaba tônica? Eu trouxe para começar 6 palavrinhas para a gente ler, para a gente observar e identificar qual é a mais forte, qual é a que você fala com mais força, qual é a que tem mais intensidade. Temos lâmpada, cavalo, leão, cenoura, borboleta e rádio. E eu vou dar uma dica para você. Sempre que você quiser descobrir qual é a sílaba tônica, você pode imaginar que você está chamando o seu cachorrinho. E quando a gente vai chamar o cachorro, se a gente for pronunciar o nome dele, vai ter um pedacinho que a gente vai falar mais demorado, com mais intensidade. Por exemplo, se o nome do seu doguinho for Lâmpada e ele fugiu, como é que você ia pronunciar? Seria lâmpada. Então, desses, ó, o pedaço lã é o pedaço que mais demora. Então, a sílaba tônica é o pedacinho lã. E cavalo, como é que ficaria? Ó, cavalo é o pedacinho vá. É um pouco engraçado, mas se você conseguir imaginar que é o nome do seu animalzinho que você precisa chamar ele, você rapidamente vai encontrar todas as sílabas tônicas de cada palavra. Leão, qual é a sílaba mais forte da palavra leão? É o pedacinho ão. Cenoura, qual será a sílaba mais forte? É o nou. E borboleta, faz aí o teste. Borboleta é o pedacinho lê. E rádio, será que você consegue identificar? É o pedacinho rá. Agora observa. As palavras que têm acento, ó, elas estão sendo as palavras, a sílaba mais forte, considerada a sílaba tônica. No decorrer da nossa aula, a gente vai verificar mais e treinar mais um pouco disso, tá? Mas sílaba tônica é a sílaba emitida com mais ênfase, sendo que em cada palavra há apenas uma sílaba tônica. A palavra não vai ter mais do que uma, tá? Vai ter apenas uma. E é até mais fácil para a gente, né? Imagine, se uma palavra tivesse mais de uma sílaba tônica, quando a gente fosse fazer alguma prova ou algum exercício, ia ficar mais difícil de identificar, né? E tem um lembrete, ó, um lembrete especial
do qual você não poderá nunca se esquecer. Quando a gente vai contar a sílaba, a gente começa do fim, vai do fim para o início. Vamos observar hoje que a posição que a sílaba tônica se encontrar vai ter um nome, vai receber uma nomenclatura. E para que a gente possa contar, vai ser sempre de trás para frente, tá certo? E temos aqui a nomeação. Nós chamamos de oxítona, paroxítonas e proparoxítonas. Uns nomes bem compridos, né? Um pouquinho complicados, mas que tenho certeza que você não vai mais esquecer deles. E de acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras vão poder ser classificadas. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra metrô. Na palavra metrô, o som mais forte é o trô. E como ele fica bem na última sílaba, que está até com a corzinha mais forte para vocês observarem aí a tela, ela é considerada uma oxítona, porque a sílaba tônica, a sílaba mais forte, está na última posição. Temos outros exemplos, soufflé, supor, todas elas têm a última sílaba mais forte. Então, é uma oxítona. Agora, nós temos algumas palavras que a sílaba tônica está como a penúltima. Vamos ter a última, penúltima e antepenúltima. Se a sílaba tônica estiver na penúltima posição, vamos nomear de paroxítonas. Então, vamos observar os exemplos que eu trouxe aqui na tela, né? Caráter, cavaleiro e papagaio. Observa mais uma vez que a cor está mais escurinha para que você possa identificar melhor essa posição. E temos as proparoxítonas, que são as antepenúltimas. O último pedacinho, penúltimo pedacinho, ele é o antepenúltimo. Exemplos, temos estádio, sílaba e subsídio. Todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas, tá bom? Mas eu sei que ainda ficou um pouco confuso essas informações, né? Umas palavras diferentes. Vamos fazer um exercício? Sempre que a gente faz um exercício, a gente consegue treinar e aprender enquanto a gente treina. Então, hora do nosso exercício. Se ajeita aí nesse sofá, porque agora a gente vai praticar juntos para descobrir a sílaba tônica. São dois desafios. O primeiro, identificar qual é a sílaba tônica. E o segundo, indicar qual é a posição que ela está, né? Se é a última, penúltima posição ou antepenúltima. Para começar, temos a palavra caju. Qual é a sílaba tônica da palavra caju? É o pedacinho ju. E observando aí a palavra caju, esse pedaço está em que posição? Na última posição. Vamos seguir esse padrão até a gente conseguir fazer todas essas palavras, tá bom? Temos agora a palavra gato. Gato. Qual é a sílaba mais forte da palavra gato? É o pedaço G. E esse pedaço G está no último, no penúltimo ou antepenúltima? Penúltima, mas você pode observar assim, mas o pedaço G é o primeiro da palavra. Mas lembra daquele lembrete importante? A gente vai sempre começar a contar do final para o começo, tá? Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Agora eu tenho árvore. E você já observa que tem um acento aí na palavra árvore. E os acentos já servem para deixar o pedaço mais forte. Então, só de olhar eu já vou conseguir identificar qual é a sílaba tônica da palavra árvore, que é o pedaço A. Mas qual é a posição? Você consegue identificar aí da sua casa?
É a antepenúltima sílaba da palavra. Restam só mais 2 palavras para a gente treinar. Temos agora abacaxi. Abacaxi. Qual é a sílaba mais forte? Aqui você pronuncia com mais força. 5 segundos para você pensar. E aí, conseguiu encontrar? É o pedacinho xi. E essa sílaba xi, ela é a última sílaba da palavra? A penúltima ou a antepenúltima? Também tá bem fácil da gente identificar, né? É a última sílaba. E por último temos a palavra lápis, que também já aparece aí com um acento, o que deixa mais fácil a identificação da sílaba tônica. Lápis. Qual é a sílaba tônica, a palavra mais forte, o pedaço mais forte da palavra lápis? É o pedaço lá. E qual a posição que essa sílaba se encontra? Então, pensa bem. Se você for dividir a palavra lápis, for separar, vai ter alguns pedaços, mas esse pedaço lá vai ficar em que posição? Penúltima posição. Foi fácil ou foi difícil? Foi fácil, né, gente? Foi bastante fácil. Mas eu sinto que a gente ainda precisa praticar mais um pouco, para que a gente possa memorizar de vez sobre esse assunto da sílaba tônica, lembrar que é a sílaba mais forte da palavra e que, caso eu tenha alguma dificuldade em encontrar, eu posso fazer essa pronúncia como se estivesse chamando aí um cachorrinho. Então vamos lá. Agora eu tenho a palavra sofá, que já até está dividido para vocês. A gente só vai precisar encontrar qual é a sílaba mais forte. E ó, ela já tem até um acento. Qual é a sílaba tônica da palavra sofá? Se eu fosse chamar, eu ia fazer, ó, sofá. Então eu demoro mais, eu tenho mais intensidade quando eu falo o pedacinho fá. Então essa é a sílaba tônica. E se eu te perguntar, como é que ela vai se classificar? A gente consegue ver que ela é a última sílaba da palavra, né? Então, ela vai ser classificada como uma oxítona, porque ela é a última sílaba da palavra. Vamos para mais uma, né? Eu tenho aqui almofada, 4 sílabas para você identificar qual é a sílaba tônica, qual é a sílaba com mais intensidade. Vamos lá? Vamos imaginar que a gente vai chamar o nosso amigo cachorro, que o nome dele é almofada, né? E seria assim, ó, almofada. Conseguiu encontrar a resposta? Pedacinho fá. É o pedaço mais forte. E observando essa posição, lembrando que vamos contar de trás para frente, tá? Essa sílaba está na última, penúltima, antepenúltima. Ela é a penúltima sílaba. E ela se classifica como uma paroxítona. Bom, você está sempre lendo sobre isso para que você não esqueça, memorize bem sobre esse assunto. E agora temos cachorro. A palavra cachorro já está aqui, bem separada. E como é que eu posso descobrir qual é a sílaba tônica da palavra cachorro? Então faz aí o teste, como se você fosse chamar o seu doguinho, que o nome dele é cachorro. A sílaba tônica, vamos ver se você conseguiu acertar. É esse pedacinho aqui, ó, o pedacinho xó. O R está separado um do outro, porque quando a gente vai separar as sílabas, as letras iguais não ficam juntas, tá? Nem o SS, nem RR. Então, ó, o pedacinho xó. Mas esse pedaço, qual é a classificação? Tá, é a última, penúltima, é a antepenúltima. Lembra de contar de trás para frente, tá? Porque você pode, às vezes, observar que tá no meio, que tá pertinho do começo e dizer assim, ah,
vou falar qualquer uma, mas não, é importante que a gente pare, que a gente consiga analisar bem, para que a gente não erre. Então, ó, pedacinho short é a penúltima sílaba. E as penúltimas, elas são chamadas de quê? Paroxítona. Muito bem, se você acertou. Então, ó, revisando para que você não esqueça mais, a sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. É aquela que eu vou falar, pronunciar com mais intensidade. E que essas sílabas, elas têm a sua classificação. Como a última sílaba, a gente chama de oxítona. Eu sei que é uma palavra um pouco difícil, mas aí eu tenho certeza que você vai aprender sobre isso. A penúltima sílaba, ela é chamada de paroxítona. E a antepenúltima vai ser chamada de proparoxítona, certo? E outro detalhe para facilitar os exercícios que você for resolver aí ao longo da sua vida, é que sempre que a palavra estiver acentuada, aquela será a sílaba tônica, será a sílaba mais forte, tá? Que no caso das proparoxítonas, elas vão ser sempre acentuadas, tá bom? Qual será o desafio que eu preparei hoje para você treinar mais ainda aí na sua casa, ó? Corre, pega um lápis, ou então tira uma foto aí dessa tela. Trouxe 4 palavras já separadas. Você só vai precisar encontrar a sílaba tônica. Nós temos número, manjericão, abóbora e pacífico. Só de olhar já consigo identificar que algumas delas têm acento, então não vai ser trabalho muito difícil para você. Na nossa próxima aula, eu vou trazer novamente essa tabela e vou deixar bem marcadinha a sílaba tônica para ver se você realmente acertou, se você errou, por que errou, o que é que faltou observar, ok? Então, anota aí essas 4 palavras, ou então tira uma foto aqui da tela para que você possa fazer esse desafio, que é bastante importante, você treinar mais ainda, aprender mais ainda, porque se a gente só lê a questão, só lê o assunto, a gente vai ficar com dúvida, mas se cada vez você treinar, procurar no seu livro mais exercícios, tentar responder, pesquisar vídeos, você vai aprender mais e mais, tenho certeza que não vai mais esquecer o assunto, tá bom? Então, não esquece de cumprir o desafio. Você pode até levar para sua professora, para o seu professor dar uma olhada, para ver se você realmente acertou ou não. Que na nossa próxima aula, eu vou trazer novamente esse desafio, tá bom? Essa foi nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e te espero na nossa próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!